Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Henrique Skyler Simões de Souza. Estou aqui para começar um novo programa que é o Engenharia em Sintonia é Fixe. Hoje vim para falar sobre um tema bastante importante, mas pouco falado aqui em Angola. Vamos falar sobre um elemento ou um dispositivo que está localizado na coluna de perfuração. Este elemento que se encontra na coluna de perfuração é chamado de brocas. Pouco se fala de brocas, mas a broca ela tem uma grande importância na prospecção e até na produção de petróleo e gás. Mas o que é isso, broca? Broca é nada mais, nada menos do que um dispositivo usado para fazer a perfuração, Ele é usado para fazer os furos, Vamos lá ver como é que uma broca é. Bom, aqui temos uma sonda de perfuração. Temos aqui a nossa broca, fazer então a perfuração ou então fazer o nosso furo. Esta é uma broca que vamos falar mais à frente. E o importante aqui é falar sobre o sistema de lubrificação e refrigeramento. É importante aqui dizer que as brocas no setor petrolífero ela está dividida em dois tipos. Podemos dividir a broca de partes móveis e as brocas sem partes móveis. Essas mesmas brocas com parte móvel e sem parte móvel, elas obedecem a alguns critérios de ataque, ou seja, elas obedecem a alguma ação de ataque. Essa ação de ataque pode ser gerada através de dois fatores importantes, que é a dureza e a abrasividade. Essas são algumas características que as nossas formações geológicas ou as nossas rochas vão apresentar. E daí, consoante essas duas propriedades, a gente vai escolher o tipo de ataque para a nossa broca. Então, nós teremos vários tipos de ataques, Esses tipos de ataques são métodos para vencer a rocha ou a formação rochosa. O ataque pode ser por esmagamento, esmarilhamento, cisalhamento e também pode ocorrer pela erosão ou desgaste. Dizendo que para a seleção das brocas nós temos critérios, temos uma lista enorme para assim a gente escolher uma broca para fazer a perfuração. Não podemos simplesmente chegar e escolher uma broca que a gente quer e aí. As brocas de partes móveis, Uma das brocas mais usadas que está nessa classificação, aquilo que chamamos de brocas de partes móveis, é as brocas tricônicas. Vamos ver aqui um pouco como é que a broca tricônica faz perfuração de um poço. Bora lá ver? Aqui temos os principais componentes de uma broca. Aqui temos uma broca tricônica a fazer a perfuração. Vemos que ela trabalha com um sistema rotativo. Ela tem três partes móveis. Essas três partes móveis onde vamos encontrar o insert, que vai fazer então contato com a rocha. Um aspecto importante das brocas é o sistema de lubrificação e de refrigeramento. É um sistema bastante importante para o funcionamento das mesmas. É chegada a hora da gente falar sobre as brocas sem partes móveis, que são as brocas que surgiram primeiro que as brocas tricônicas, lembrando que essas brocas, tanto partes móveis quanto as sem partes móveis, elas funcionam com um sistema de rotação, ou seja, são brocas rotativas. Lembrando que no passado tínhamos aquelas brocas chamadas aqui brocas percursivas, que trabalhavam com o sistema de percussão. Bom, agora estamos a falar aqui das brocas sem partes móveis, na qual nós temos vários tipos de brocas, desse tipo. Brocas sem partes móveis, também chamada como brocas de perfuração de atuação direta, Nós temos vários tipos de brocas sem partes móveis, como as brocas espiral, as brocas de diamantes, as brocas de corte por abrasão, E hoje aqui estamos a mostrar um tipo de broca que é uma broca de diamante, também chamada de brocas PDC, ou seja, diamante policristalino compacto, É um tipo de broca que apresenta menor desgaste e alta eficiência. Nós temos exploração de petróleo, não só em zonas de difícil acesso. Antigamente, o primeiro poço que se fez, o primeiro furo que se explorou, tinha apenas 30 metros. Agora, imagina um poço
de 2.000 metros fazer a perfuração. É muita profundidade, né? E aí, né, que entra aquela que chamamos de brocas especiais. Além das brocas direcionais, nós também temos as brocas coroas, né? Essas aqui chamamos como brocas especiais, né? Lembrando que nós temos vários tipos de poços: poços horizontais, poços verticais, poços direcionais e também temos os poços multilaterais que têm as suas ramificações. Então são essas brocas direcionais, né, que fazem esse tipo de processo. Quando falamos de brocas especiais, estamos a falar de brocas direcionais, brocas desviadoras e também as brocas coroas, né? E cada uma delas tem uma função, né? Eu vou falar aqui da broca desviadora, né, que serve para fugir a alguns obstáculos, utilizado em zonas de difícil acesso e não só. E também as brocas coroas, que são usadas para ter a informação geológica de uma certa região. O setor petrolífero ou a exploração do petróleo é uma indústria bastante importante. Por quê? Porque o petróleo é um recurso ou uma fonte de energia mais utilizada, mais consumida. Elas têm uma grande importância na vida do ser humano. Além de serem a fonte de energia, também são a fonte de matéria-prima de vários equipamentos que nós consumimos em nossas casas. Vamos dar um exemplo do plástico. O plástico que a gente consome, né, que a gente usa, sai do petróleo. Os fenóis, né, que a gente usa, aquelas doçuras dos gelados, aquele aroma de frutas, vem do petróleo. Então, o petróleo acarreta uma grande importância no que concerne a vida do ser humano. Hoje falamos sobre a broca, que é um dispositivo muito importante na prospecção não somente de petróleo, mas também está na construção civil, na mineração, na construção de túneis e também na extração de águas subterrâneas em zonas de difícil acesso de água potável. Hoje falamos sobre as brocas e estaremos aqui para falar de outros equipamentos. Lembrando que esse é um programa que fala sobre engenharia, ciência e não só, né? Tudo aquilo que acontece nesse circuito a gente vai falar. Então, se tiver aí uma opinião de um tema, pode mandar para nós e a gente a seguir vamos falar do mesmo tema. Muito obrigado pela atenção. EDACO, Educação Sem Limites, Visão do Futuro.